Mas você consegue perceber como é uma engenharia bem feita? Como não é fruto do acaso? Quando o berço da nossa história nasce aqui, é enterrado aqui, muito bem enterrado aqui, e criam-se outras narrativas, manter o povo originário daqui dormente é a primeira ação para você nunca questionar de onde nasceu o ser humano. Quanto mais a gente considerar essa história bonitinha de que Pedro Álvares Cabral, num erro fatídico, errou aonde tinha que chegar, veio parar por acaso no litoral brasileiro, encontrou os povos, agora eles acham bonito chamar de povos das florestas, né? E daqui a pouco a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Mas encontraram os povos que aqui moravam como povos extremamente atrasados, extremamente precários, extremamente primitivos. E quando a gente vai repetindo essa história, ano após ano, geração após geração, a gente vai destruindo aquilo que é mais fundamental no ser humano, que é o poder pessoal dele. Existe um poder pessoal, George, que você tem, que eu tenho, fruto da minha história, fruto da sua história, que a gente desenvolve, pelo menos deveria desenvolver ao longo da vida. E existe o poder de um povo reunido, que conhece a sua história. Quando a gente pega a França, né, você fala, chega na França, porra, Carol, muito legal, o pessoal valoriza a capoeira, o pessoal valoriza o samba, mas se a gente pesquisa um pouco a história da França, a história cultural da França que foi relatada, a gente não se surpreende. O povo francês sabe de onde veio, sabe a que veio. Podem se traçar milhões de teorias a respeito, mas o povo francês sabe do seu eixo fundamental na Europa, sabe do seu eixo fundamental na construção da história, especialmente ali no pós-Idade Média, no período do Iluminismo. Ele conhece essa faceta da história. Aonde estava o Brasil nessa época? Primitivo, dominado pelo governo português. A própria história da independência é contada de tantas vezes e de forma tão depreciativa, tanto a história da independência como a história da república, né, como uma coisa meio, agora vamos lá, vai ter que ser. Isso é a história isso é a memória de um povo, George, é aí que eu quero chegar. Quando você não conhece a sua história, quando você não tem a memória da sua história verdadeira, você é um povo enfraquecido. Um povo enfraquecido é muito, mas muito mais fácil de você levar na boa conversa. Existe um esforço de alguns canais brasileiros no sentido de tentar mostrar qual é a história, a soberania do Brasil, mas eles também patinam. Eles também patinam. Não é fácil resgatar a nossa história. E a equipe de Ratanabá, ela faz um contraponto muito inovador, muito original nesse sentido, ao defender que, cara, isso aqui é tão importante, isso aqui é tão importante, que a humanidade nasce aqui. E mais, eles vão um pouquinho mais além, porque eles falam assim, olha, e muita gente sabe dessa história, só faltou contar pra gente. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com o Felipe Castelo Branco, onde ele falava sobre os templários. Ele fez uma viagem a Portugal, numa das atividades de campo que ele conduziu lá. Não foi essa agora, tem mais tempo. E ele estava estudando um pouquinho sobre a história dos templários, sobre a história de Pedro Álvares Cabral, do fato dele ser um templário e de provavelmente parte dessa história de Ratanabá já ter sido conhecida, tão conhecida ao ponto do Tratado de Tordesilhas, assim, vai chegar para cá, Espanha, um pouquinho mais para cá, porque nós vamos traçar e garantir que essa história original esteja sob guarda de Portugal. E é bastante curioso, né? Na América do Sul somos os únicos que falam português aqui. Então há realmente uma sinergia grande entre culturas. Há uma sinergia grande entre culturas. Mas o fato fundamental é que essa comparação que você traz com a França, ela é muito feliz, porque ela mostra o quanto um povo que não sabe da sua história é vulnerável. Aí não consegue valorizar nem suas coisas, né? Então, se a capoeira tem